Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e desde já agradeço a sua audiência e já peço para você, se você gostar do vídeo no final aí, dá um like e também coloque seu comentário, né, que você pode ajudar muito a gente aí no crescimento do canal. Também não esqueça de hypar, se vier a possibilidade para você hypar meu vídeo, isso ajuda bastante a divulgar nosso conteúdo aí para as pessoas que estão precisando, né? Então hoje eu vou trazer para vocês um review sobre este multímetro aqui da Zoe. E eu acho que é o primeiro equipamento da Zoe que eu estou analisando. Eu comprei esse multímetro, eu não recebi da loja, não foi gratuito, ou seja, eu comprei com o dinheiro do canal. E com isso eu consigo independência, né, na avaliação. Então o que eu vou analisar aqui com vocês é real, não tenho que puxar sardinha para ninguém, tá ok? Então esse multímetro Zoe, pessoal, é um multímetro inovador aí, me chamou muita atenção, porque ele inclui um multitestador de componentes e também é um multímetro completíssimo aí, com 25 mil contagens. Multímetro de 25 mil contagens hoje já pode se considerar um multímetro profissional, né? Porque a precisão dele melhora drasticamente quando as contagens aumentam. Você tem uma ideia, aqueles amarelinhos era 2.000 contagens, isso aqui é 25 mil contagens. Então chamou bastante atenção esse bichinho aqui, tá bom? Muito bem, eu vou abrir a embalagem, que é interessante para vocês verem, né? Uma caixinha bacana, mas a minha veio um pouco danificada aqui no transporte, mas não aconteceu nada aqui com o multímetro. Ele vem aqui uma ponta de prova. Essa ponta de prova ela é pequena, tá, em relação às tradicionais, mas eu não vou usar. Eu já deixo a dica para vocês, se vocês comprarem esse multímetro, com certeza vai ser pela AliExpress. Já aproveite e coloque na compra lá uma ponta de prova bem boa, selecione uma ponta separada, porque vale a pena, tá, para gastar aí R$10 a mais, R$15 e pega uma ponta de prova profissional. Essa aqui eu não vou usar, normalmente eu não uso as pontas que vem no multímetro, eu tenho a minha ponta já aqui do laboratório, tá? Muito bem. Aqui vem um kit que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele é recarregável, tá? Então ele vem aqui um cabo USB tipo C para você colocar um carregador celular comum. Ele mede temperatura, então ele vem aqui um termopar tipo K, é bem comum nos multímetros. Aqui na caixinha vem aqui um controle de qualidade da Zoe, né, dizendo que ele passou por um controle de qualidade, então provavelmente ele tem que estar funcionando perfeitamente. E eu tenho um manual. Manual, infelizmente, não tem nem em inglês, é só mandarim. Não sei por que fizeram isso, tá? Mas não tem em inglês. Então, ele é bem interativo, eu creio, pelo que eu estava olhando, pelos reviews dos colegas por aí. Ele é um multímetro bem interativo, eu creio que eu não vou ter problemas, né? As características a gente já consegue ver, que os números eles colocam no nosso número comum, né? Normal. Esvaziou a caixa e temos agora o nosso Zoe. Esse multímetro Zoe é o ZT XT1, ZT-XT1, a Zoe. Ele diz que é um testador de transistor e multímetro, mas na verdade é um multitestador de componentes, tá? Como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Além de um multímetro, ele incorpora então um multitestador como esse aqui da Finirce, muito parecido, inclusive, as características dele com esse daqui da Finirce. Esse multímetro promete entregar tudo que esse multitestador aqui entrega e mais um multímetro. Então, eu creio que nós vamos ter uma boa impressão dele, tá? Então, em vez de você comprar dois equipamentos, você vai comprar um só, né? Legal assim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e desde já agradeço a sua audiência e já peço para você, se você gostar do vídeo no final aí, dá um like e também coloque seu comentário, né, que você pode ajudar muito a gente aí no crescimento do canal. Também não esqueça de hypar, se vier a possibilidade para você hypar meu vídeo, isso ajuda bastante a divulgar nosso conteúdo aí para as pessoas que estão precisando, né? Então hoje eu vou trazer para vocês um review sobre este multímetro aqui da Zoe. E eu acho que é o primeiro equipamento da Zoe que eu estou analisando.
eu comprei esse multímetro, eu não recebi da loja, não foi gratuito, ou seja, eu comprei com o dinheiro do canal e com isso eu consigo independência, né, na avaliação. Então, o que eu vou analisar aqui com vocês é real, não tenho que puxar sardinha para ninguém, tá ok? Então, esse multímetro Zoe, pessoal, é um multímetro inovador aí, me chamou muita atenção, porque ele inclui um multitestador de componentes e também é um multímetro completíssimo aí, com 25 mil contagens. O multímetro de 25 mil contagens hoje já pode se considerar um multímetro profissional, né? Porque a precisão dele melhora drasticamente quando as contagens aumentam. Você tem uma ideia, aqueles amarelinhos era 2.000 contagens, isso aqui é 25 mil contagens. Então chamou bastante atenção esse bichinho aqui, tá bom? Muito bem, eu vou abrir a embalagem, que é interessante para vocês verem, né? Uma caixinha bacana, mas a minha veio um pouco danificada aqui no transporte, mas não aconteceu nada aqui com o multímetro. Ele vem aqui uma ponta de prova. Essa ponta de prova ela é pequena, tá? Em relação às tradicionais, mas eu não vou usar. Eu já deixo a dica para vocês, se vocês comprarem esse multímetro, com certeza vai ser pela AliExpress. Já aproveite e coloque na compra lá uma ponta de prova bem boa. Selecione uma ponta separada, porque vale a pena, tá? Vai gastar aí R$10 a mais, R$15 e pega uma ponta de prova profissional. Essa aqui eu não vou usar, normalmente eu não uso as pontas que vem no multímetro, eu tenho a minha ponta já aqui do laboratório, tá? Muito bem. Aqui vem um kit que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele é recarregável, tá? Então ele vem aqui um cabo USB tipo C para você colocar um carregador celular comum. Ele mede temperatura, então ele vem aqui um termopar tipo K, é bem comum nos multímetros. Aqui na caixinha vem aqui um controle de qualidade da Zoe, né, dizendo que ele passou por um controle de qualidade, então provavelmente ele tem que estar funcionando perfeitamente. E eu tenho um manual. Manual, infelizmente, não tem nem em inglês, é só mandarim. Não sei por que fizeram isso, tá? Mas não tem em inglês. Então, ele é bem interativo, eu creio, pelo que eu estava olhando, pelos reviews dos colegas por aí. Ele é um multímetro bem interativo, eu creio que eu não vou ter problemas, né? Mas as características a gente já consegue ver, que os números eles colocam no nosso número comum, né? Normal. Esvaziou a caixa e temos agora o nosso Zoe. Esse multímetro Zoe é o ZT XT1, ZT-XT1, a Zoe. Ele disse que é um testador de transistor e multímetro, mas na verdade é um multitestador de componentes, tá? Como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Além de um multímetro, ele incorpora então um multitestador como esse aqui da Finirce, muito parecido, inclusive, as características dele com esse daqui da Finirce. Esse multímetro promete entregar tudo que esse multitestador aqui entrega e mais um multímetro. Então, eu creio que nós vamos ter uma boa impressão dele, tá? Então, em vez de você comprar 2 equipamentos, você vai comprar um só, né? Legal, sim. Ele possui um auto power off. Enfim, pelo que eu estou vendo, é um multímetro como um bom multímetro, né? Ele possui 3 amostragens por segundo, né? Que é bom. Aqui nas câmeras aí ele consegue ficar estável. Aqui nós temos, ele tem pilha recarregável, como eu falei, parece que é 2.000 mAh. Ele tem aqui uma porta USB, que além de carregamento, você pode fazer atualização de firmware, tá? É um multímetro chinês, que era de se esperar, né? Vamos lá então, deixa eu tirar algumas coisas aqui da bancada. Eu vi um bagzinho para você guardar ele, quando estiver usando. Mas eu creio que é um multímetro para ficar na bancada, né? Porque ele possui aí muitos recursos que dá para tirar os outros da bancada e mexer com ele, né? Tá, vamos lá. O que nós temos aqui nesse kitzinho que vem num bagzinho à parte, tá? Pessoal, esse vídeo fica um pouco longo, porque eu não tenho pressa para fazer review, porque você que está às vezes pretendendo comprar, eu não posso pular informações, né? Eu precisei de muita informação dele e eu só consegui informações precisas em vídeos internacionais, tá? Os brasileiros, infelizmente, só passam rápido e, infelizmente, eles têm compromisso com a Zoe, né? Porque ganham. Aí não passam a verdadeira impressão dele.
Mas enfim, tem vídeos bons também no Brasil aí que dá para dar uma pincelada aí sobre ele. Mas a maioria dos vídeos internacionais hoje estão já é, estão traduzidos, né? Você consegue a tradução por IA e fica legal para você ver. Os caras são muito bons nessa questão de avaliação de multímetros. Então ele vem aqui pra gente, veja bem, além do multímetro, ele tem aqui as entradas, né, as pontas de prova. Aqui, ó, o diferencial dele é o multitestador de componentes. E o legal, que chamou bastante atenção para mim, que ele tem, tá vindo aqui dentro, aqui, ó, dentro dele aqui, ele tem aqui uma basezinha para você testar componentes SMD. Por que que eu gostei daqui? É, Normalmente, tá, o multitestador, eu tô sem aqui a mesinha agora, mas ele vem uma mesa lisa, né? Então você coloca aqui o componente, você tem que fazer uma pressãozinha no componente. E às vezes o componente pula, tá? É ruim isso, né? Ele não tem um compartimento. Aqui a Zoe pensou nisso, eu achei legal, tá? Que você coloca o componente aqui e é uma caixa bem funda aqui, ó, bem funda mesmo, ó. Você tem ideia? Bem fundo mesmo, ó, tá? Então você pode testar aqui, o componente não vai sair daqui de dentro. É legal, né? E além disso, daí ele vem com duas basezinhas, né? Tá? Ó, ele tem uma base para testar componentes SMD e ele tem um outro que é conectores, tá? Comuns aí. Então, veja bem, aqui eles deram uma melhorada. Se você for ver alguns reviews aí mais antigos, você vai perceber que essas bases ficam soltas aqui. O pessoal encaixa ela aqui, ó. Ó, ela tem aqui um encaixe, tá vendo ali, ó? Ver se, ó, tem um encaixezinho onde vai encaixado aqui os nossos conectores. Então, eu posso usar isso aqui para SMD, né? Aqui, ó, dessa forma. Veja que tá muito bem encaixado. As primeiras versões não encaixa, tá? Fica molenga, molenga. Então, se você for ver os vídeos anteriores, você já viu, né? Você com certeza achou um ponto muito negativo, porque ó, aqui não, cara, eu consigo até, ele fica super encaixado, ó, não mexe, a base não mexe. Tanto esse aqui, que é o SMD, né? Quanto esse outro conector aqui, onde eu de encaixe, tá? Só tem que cuidar muito para não entortar os pinos quando entram aqui, né, na base dele, tá? Ó, fica muito, muito, muito bem firme, não mexe, não mexe, ó, tá? Você pode trabalhar, melhoraram, tá? Esse aqui é um ponto que eles melhoraram nessa versão, ok? Vamos ver aqui então como ligamos. Ah, ele vem também, eu esqueci de mostrar no kit, é um sensor aqui, um fototransistor, para você testar controle remoto. Ele não vem embutido nele, então quando você vai testar controle remoto, você vai ter que pôr isso aqui como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para ligar ele aqui, nós temos um botão aqui que você diz que tem que pressionar por 2 segundos. E ele vem, inicia-se. Tá? Ele tem os visores dele, possui alguma inovação. Ele tem aqui um gráfico, como se fosse um osciloscópio, que ele vai mostrando as variações conforme o tempo das medidas que você vai fazendo. Tá? Veja que agora não tem medida, tá? E a linha vai ficando reto aqui, ó. E ele mostra aqui mais ou menos 0 volts, né? E vai medindo. Ó, ali ele deu uma variaçãozinha, viu que deu um pulozinho? Ó, ele fica mudando, tá ok? Muito bem. A primeira coisa que nós vamos entrar aqui, ele tem essa tampinha aqui, é muito boa porque não deixa entrar sujeira, mas ela pode vir a sair daqui muito fácil, tá? Então, tem que ser manuseado com certo cuidado, né? Eu vou tampar ela aqui por enquanto. Nós temos aqui a função menu, né? Onde nós seguramos. E tá ruim aqui, eu tô com muita luz aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho. Nossa, tá muito ruim mesmo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu dar uma calibrada aqui, pessoal. Deu uma melhorada aqui na luz, eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Então nós temos aqui o menu, onde nós temos o primeiro menu, a linguagem, que nós temos inglês e mandarim, que eu selecionei o inglês, né? Você aperta menu, ele seleciona e aqui você vem na setinha, você pode mudar, olha lá, tá vendo que ele muda lá para o chinês e depois para o inglês, beleza? Você desmarca, desce a setinha, você tem o volume é do BIP, tá? Onde você pode, opa, subiu lá pro inglês. Então vamos marcar aqui o volume, tá vendo? Aqui a setinha que tá ao contrário, para baixo você aumenta e para cima você diminui, olha lá, tá vendo? Você diminuiu aqui o volume do BIP, tá? Legal isso aqui, funciona bem, viu? Eu gosto de deixar no último aqui porque é um pouco barulhento a minha bancada, beleza? Agora a gente vem aqui para baixo, desce aqui, backlight. Tá no backlight, você pode reduzir aqui o brilho, né?
Então a gente vem aqui e vai diminuindo o brilho. Acho que vai ficar até melhor. Diminuir, vai ficar melhor a minha iluminação. Beleza, ó. Vou deixar aqui em 20%. Depois aqui com certeza o Auto Power Off, né? A gente marca aqui, ele começa com 5 minutos. Depois a gente pode desligar o Auto Power Off. Vai para 5 minutos, 10, 15, 30. Nossa, ele vai subindo bastante, 45, 50. Meu Deus, ele vai até... Você pode deixar até... Nossa, olha lá. Legal. 120 minutos de Auto Power Off. Eu vou deixar ele off, porque eu não quero que ele desligue durante os testes que a gente vai fazer. Então vamos deixar aqui Auto Power Off. Off. Beleza. Desmarco. Desço aqui. Agora aqui eu vou medir resistores, tá? Aí eu deixo aqui em OK se eu for medir resistores. Beleza. Agora vamos ver aqui. Vamos baixar mais aqui. Opa, tá no backlight. Timer, restore. Não é. Comi bola aí, pessoal. Desculpa aí, tá? Não é resistor, não. É para restaurar. Eu não quero restaurar, né? Se você quiser colocar modo de fábrica, você dá OK, né? E aperta o menu e ele vai restaurar, ok? Muito bem. Nós temos aqui agora a versão, tá? Eu não sei qual a versão que é antiga, tá? Mas essa aqui é recente, tá? 1.0.8. Tá? Isso muda muito. Talvez aqui os antigos sejam diferentes. E o tester 1.1.3, que é o firmware dele, né? Então ele já foi atualizado bastante vezes, beleza? Então esse é o menuzinho dele e tá aqui, tranquilo. Muito bem, os outros botões dele, nós temos esse primeiro aqui, a função multímetro. Se eu clicar aqui, ele vai para multitestador de componentes, ok? Aí parece que se eu apertar aqui, ele vem para ferramentas, o tools dele, tá? Onde eu posso selecionar para medir só resistores, né? Aqui para medir indutor, o sensor, né? O DS 18B20, o DHT11, aqui controle remoto, tá? Onde eu vou inserir, depois eu vou mostrar para vocês esse sensor aqui e eu consigo medir controle remoto. Aqui, pessoal, pera aí, deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Calibração, tá? Ele já entrou na calibração. E aqui eu já quero me deter, é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Muito bem, para calibrar, pessoal, você vai pegar aqui as garrinhas que vem nele, né? Vai curto-circuitar as três aqui, ó. Todas elas têm que estar juntas, tá? Aí você vem e coloca aqui na entrada do multitestador. Bem com cuidado. Deixa eu colocar o conector ali. Eu ia tentar colocar direto, mas é melhor colocar com o conector aqui. Então a gente vem e trava ele. Agora a gente vai no modo calibração. Então a gente entra aqui no multitestador. Essa primeira, agora dá um toque só nessa segunda setinha para baixo. E ele aparece então as ferramentas. Bem ruim aqui mesmo minha luz, hein? Mas tá difícil para ver. Aí a gente abaixa até o calibração, que é o último aqui embaixo. Aqui, ó. Olha lá. Até calibration, beleza? Aí aperta o OK aqui, ó. Que é o menu aqui, ó. E ele então começa a calibrar. Ele chega em 50%, ele pede para você tirar as pontas de prova. Tira as pontas de prova. E ele termina então, ó lá, vai para 100% sozinho. Teste OK, está calibrado. E é assim que procedemos a calibração. Para os testes agora iniciais eu vou usar a ponta de prova, mas não, como eu disse, não vou usar a ponta dele, vou usar essas garrinhas jacaré que facilitam muito o nosso teste, né? Só colocar um pouquinho mais de... Facilitam muito o nosso teste. Eu vou aqui abrir o suporte, ele tem um suportezinho, tá? Muito legal, só que é bem seco, tá? Fácil de quebrar, tá? Então não force, deixa ele assim, ok? Muito bem. Ele tem uma função legal, pessoal, que é a rel, que é aqui embaixo, ó, tá vendo aqui a rel aqui, ó, relativo. Geralmente nos multímetros isso aqui vem para a escala de capacitância, mas nesse caso ele funciona também para resistores. Essa é uma função muito legal, que ele só está presente em multímetros mais caros, como esse daqui da Yokogawa, ele tem essa função, mas os outros que eu tenho aqui não tem, tá? Então, para que serve isso?
Veja bem, eu vou colocar aqui na função capacitor, tá? Vamos lá. Opa, passou. Passou de novo. Capacitor, tá? Digamos que você vai medir capacitor e apresente aqui, você não colocou, não mediu o capacitor, tá? As pontas estão desconectadas e aparece algum número ali. Então você vem e aperta Rel. Segura. Ó, apareceu Rel ali em cima, tá vendo? Com isso ele zera o mostrador, tá? Vou tirar aqui de novo. Agora, veja bem, eu vou na função resistor, que os multímetros não tem isso. Vocês vão ver como é interessante essa função. Opa. É ruim que quando você passa tem que voltar todas, né? Aqui. Vamos lá. Tá na função de resistor. Eu vou conectar as pontas, tá? Veja bem, ele vai medir para mim, tá, uma resistência aqui da ponta de prova. E isso, para você medir resistores de baixo valor, ele pode interferir. Com isso, essa resistência, pequena resistência com resistores baixos, ela vai somar, né? Então, quando a gente coloca aqui, tá? A gente curta-circuita as pontas. Você aguarda um pouquinho ele estabilizar, tá? Quando ele parar de mudar bastante o número ali, você então vai apertar o modo relativo. Estou deixando aqui, ele está em 0,18 ali, parece que está estabilizando, vai ficar. Demora um pouquinho, tá? Isso todo multímetro é assim, tá? Demora um pouquinho. Isso para resistores abaixo de 1 ohm, né? Tá? Então vem aqui e aperta o Rel. Segura ele. Quando apareceu lá a palavra relativo, Rel, note que ele zerou a ponta ali, ó. Ó, tá vendo? Tá zerado, não tem mais aquele número alto ali. Agora eu posso então proceder às medidas. Mas veja só, para baixas medidas, para milivolts, microamperes, miliohms, que são medidas muito baixas e são suscetíveis a variações de temperatura, os números começam a dançar um pouquinho, né? E por isso tá, é interessante os multímetros, eles vêm com um mostrador de temperatura interna. Vou mostrar para vocês. Você seleciona aqui na função temperatura, tá? Vamos ver aqui. Na hora que eu for em temperatura, aqui. Temperatura. Note que está marcando 27 graus ali agora. Eu estou em Curitiba. Nós estamos com uma frente fria hoje. Nós estamos com 18 graus aqui. E ele está com 26 graus. Eu esqueci de mostrar quando eu liguei. Quando eu liguei ele estava quase 20 graus interno. Agora ele está 26. E o multímetro você só consegue fazer medições de baixíssimo valor com precisão e com estabilidade quando a temperatura estabiliza. Ó, já baixou para 26, tá? Então ele fica assim. O que acontece? Quando os componentes internos eles se aquecem, né? O próprio display, então ele vai equalizando a temperatura. Então eu tenho batido nessa tecla ultimamente, quando eu tenho feito reviews de multímetros de melhor precisão, que a temperatura é muito importante. Principalmente ambiente que tem ar condicionado é um veneno para você medir, conseguir uma estabilidade aí com o teu multímetro que é mais preciso, tem? Alguns equipamentos mais caros, né, eles conseguem compensar isso, mas a gente não tá com equipamento caro, né? Esse multímetro é baratíssimo, tá? Pelo que ele apresenta. E ele está estável ali a temperatura, tá vendo? Então, muita gente confunde que essa temperatura que o multímetro apresenta é a temperatura externa. Não, é a temperatura interna dele, tá? Como eu disse para vocês, eu estou aqui com 18, 20 graus aqui agora, não sei precisar para você, em Curitiba, mas ele está marcando 26 graus, você veja como ele esquenta dentro, e a temperatura, vocês sabem, para equipamento é crucial, ok? Então nós vamos começar a medir resistor, tá? Deixa eu voltar lá de novo. Estou aqui em resistor, coloquei no range automático, mas eu vou começar com resistores de baixo valor, então eu vou colocar no range menor, tá? Ele vai até 250 ohms, então eu venho aqui no range, é o mesmo do relativo, só que agora dá um toque curto. Apareceu ohms aqui, tá vendo? Então aqui eu vou conseguir medir resistores de baixo valor. Eu tenho aqui um resistor, tá? E como eu saí daqui da escala, eu vou novamente comprovar, tá, se a minha ponta de prova está zerada. Eu venho aqui, olha lá, tem um número ali, tá vendo? Eu vou precisar acionar o Rel de novo. Sempre verifique isso, senão ele vai somar o valor do resistor com esse número que está ali. O que o Rel faz? Ele diminui, tá, do valor do resistor, ele diminui esse valor ali. Certo? Então, quanto mais precisa for esse ajuste aqui, melhor é o valor que você vai ler. Esse resistor aqui é de 200 miliohms. Então, e você nota aqui, tá, que
A resolução dele é de 100 miliohms, 10 miliohms, tá? Tem 2 números depois da casa, né? O que não acontece com multímetros comuns. Então você consegue medir aqueles resistores de baixo valor muito fácil. Estabilizou lá, tá? Então eu venho aqui e aperto o réu. A hora que apareceu o réu, ele já zerou a ponta. Tá vendo? Beleza? Então agora eu vou medir o resistor de 0,2 ohms, ou seja, 0,20 ohms, 200 miliohms. Vamos ver como ele vai medir. Deixa solto, tá? Porque a temperatura influencia. 0,20. Vou dar um... Tá? Deixa eu soltar o hold aqui. Olha lá, tá vendo? E ele vai então ficar ali. O último dígito varia um pouquinho, né? Mas ó, é um resistor de 5%. Tá? Se eu pegar nele, tá? Ele começa a aquecer, ó. Viu como ele já vai aumentando ali? Certo? Então eu vou soltar. E tá medindo o resistorzinho 0,19 ali. Olha lá. Apertei o hold, travei. Beleza, né? Agora vamos medir um outro resistor, que é muito conhecido de vocês técnicos, né? De nós técnicos. 0,47. 470 miliohms. Vamos ver se ele vai medir. Eu gosto de medir soltado da ponta, tá? Porque a temperatura é um problema que eu disse para vocês. 0,47. Chegou lá, tá vendo? Ó, bateu. 0,47. 0,47 ohms. Vamos ver a precisão dele? Eu vou medir ele aqui, tá? Numa ponta Kelvin, tá? Aqui da nossa ponte. Nossa ponte LCR, tá? Vou ver se eu consigo medir aqui, colocar aqui, 0,47. Aí. Aqui, peraí. Vamos ver. Lá. Olha lá. É para ser 0,47, né? Vou colocar aqui na frequência mais baixa, no teste. Olha lá. Tá? Preciso, né? Estou com uma ponte LCR, né? 0,463, né? E no nosso multímetro aqui, tá? Nosso multímetrozinho de trezentão. Quer ver? Olha lá. Deixa eu soltar o réu. Vamos medir ele. Vai para 0,47. Tá vendo? Preciso, né? Então o que eu gostei desse multímetro é isso aqui, a função réu. Tá? Resistores maiores. Aqui eu tenho um resistor de 10 mega. Né? Já não tem problema, tá? Você... Deixa eu tirar aqui. Vou mudar aqui, ó. Eu tô no range baixo. Eu vou colocar no range automático. Deixa eu ver aqui. Aqui. 10 mega. Medindo muito bem. Então, resistores, tá? Eu aconselho você medir nas pontas de prova aqui, não lá no multitestador, ok? Muito bem. Muito bem. Capacitores, pessoal, a gente mede... É melhor medir pelo multitestador, tá? Então, deixa eu tirar daqui. Vou colocar no multitestador. Beleza? Por quê? Capacitor cerâmico você consegue medir ali na função multímetro, mas capacitor eletrolítico aqui ele dá também a ESR, né? Então eu vou medir aqui agora um cerâmico, tá? Cerâmico nano poliéster de 8.200 pico, ou 8 nano 2, tá? 8.200 pico, 8 nano 2. Vou testar. Tá? Ele demora um pouquinho. Vamos ver o valor. Olha lá, 7.984 picofarads. É 8.200. Tá perfeito, né? Vou medir de novo. Estou segurando. Talvez ele dê uma medida mais precisa pra gente. Olha lá. 8.000. Então, é 8.200. 8.027. Perfeito, né? Às vezes você tem que repetir o teste, tá? Aqui eu tenho um maiorzinho. 220 nano. Vamos ver como ele vai medir. Legal que ele deu uma medida em picofarad, né? Vamos lá, testando. Agora 220 nano. É um pouco demoradinho. Eita. Será que ficou? 220 nano. Ó, perfeito, né? Maravilha. Pessoal, agora eu vou medir capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico tem que tomar cuidado. Tem que descarregar, os meus estão descarregados, né? Não precisa polaridade, tá? Ele é automático. Então a gente vem aqui. Vou medir um de 1.000 microfarads, tá? Ó, 1.000 microfarads.
Vamos ver qual a rapidez dele. Se ele demorou um tanto ali no cerâmica, que ele vai demorar mais. Vamos lá. Testando, testando. Alô, teste. Demora, hein? Demoradinho, sim. Mas mediu bem. 1000 microfarads. Ele mede a veloz dele, que está aqui em 8,1. E a ESR dele de 0,58. Então, por isso que se você for medir pelas pontas de prova, não dá. Tem que vir aqui no multitestador. Beleza? Agora vamos judiar dele. Vou pegar aqui um capacitor enorme eletrolítico aqui. 10.000 microfarads. Esse aqui eu até vou descarregar de novo aqui na bancada. 10.000 microfarads. Vamos ver o tempo que ele vai demorar para isso. Olha o tamanho do bicho. 10.000 microfarads. Vamos lá. Vamos testar. Opa, pulou aqui a ponta de prova. Opa, aqui. 10.000 microfarads. Demora, né? Se ele demorou aquela eternidade ali pro capacitor menor. 10.000 microfarads ou 10 milifarads. 10 milifarads, vamos ver se ele mede. Eita. Mediu. Olha lá. 10,4 milifarads. Uma SR de 0,56 ohms. E a veloz ali de 7,9. Esse capacitor tem 30 anos comigo. E ele tá perfeito ainda, né? Ó, tá vendo? Mediu bem. Demora, tá? Mas mede. Eu achei que ele é mais preciso do que esse aqui, tá? Esse aqui é rápido, mas ele não é tão preciso. E eu achei a Zoe demorado, mas com um resultado muito melhor. Beleza? Capacitor então já era. Transistor, tem aqui um transistor de uso geral, né? Vou colocar aqui na minha ponta, ver se eu acertei. Aqui, pessoal, tem os números, tá? 1, 2, 3, tá vendo? Daí repete 1, 2, 3. Então, as terminais devem estar, não pode estar em bornes repetidos, tá? Então aqui eu tenho que cuidar para não colocar para 1 em 1, tá? Então sempre 1, 2, 3. Então eu vou aqui colocar, tá bem ruizinho aqui meu transistor, mas vamos lá. Aqui. Vamos testar, ver o que ele me dá aqui. Um BC548 transistorzinho de uso geral, né? Ó, o transistor, ele é rápido, hein? Só o capacitor que ele é demoradinho. Então ele me deu aqui que... Ué, mas é um dardo, mas isso aqui não é dardo nunca na vida. É doido? Transistor que é esse aqui. Um dardo com ganho de 69. Está queimado esse transistor aqui. Está queimado. Vou pegar outro aqui, pessoal. Muito bem, aquele transistor estava queimado por coincidência, não sei como. Eu não gosto de fazer testes antes, eu gosto de fazer inédito aqui. Então vamos testar esse aqui agora. Olha lá. Agora deu certinho. É um transistor de uso geral, né? Aqui um ganho 349. A tensão base emissor de polarização de 0,66 volts, né? E uma corrente coletor de teste de 0,7 microampere, né? E aqui tem a disposição dos terminais dele, ou seja, ele está dizendo que a minha base está no terminal 2, é só você vir aqui o número 2, e sucessivamente, beleza? Então, aqui uso geral tranquilo. Vamos medir aquele outro de volta, veja só, né? Como é que você interpreta, né? Porque é fácil você vir aqui e colocar o transistor, mas será que ele tá bom? Olha só, então vou testar de novo, aquele transistor que deu defeito lá, ó. É um BC548, eu sei que ele não é um dardo. Pronto, ele deu um dardo aqui, aqui já está dizendo que ele tá com problema. BC548 são transistores de ganho até alto, tá? Acima de 100. E ele está dando 70. E a tensão de polarização está dando 1,2 volts. E a corrente também aumentou bastante, está totalmente fora de característica do datasheet dele. Beleza? Vamos testar LED. LED você vem aqui, coloca em qualquer terminal, não precisa, tá? Não precisa de polarização. Vou colocar um LED vermelho aqui pra gente, né? Vou testar. Ele acende o LED. Isso já disse que o LED tá bom, né? Mas ele vai dar alguns dados aqui pra gente. Aqui ele deu que a tensão desse LED aqui é de 1,8 volts, vermelho, né? Que é o normal, tá? Que é o que precisa, né? Às vezes você não sabe qual é a tensão que vai no LED, né? Aí eu tenho um LED azul aqui que a tensão é um pouco maior, né? Vamos ver aqui. Vamos clicar, ó, estender o LED. Ele vai me dar a tensão dele.
A tensão desse LED é bem alta, é 2,9 volts, quase 3, né? E a maioria dos multitestadores não consegue chegar nessa tensão aqui. Esse aqui chegou beleza, tá? Então LED tranquilo. Estou aqui com o diodo, o N4007. Vou testar ele. Vamos ver. Diodo comum, você não precisa obedecer polaridade, tá? Pode desde que os números não se repitam. Olha lá o diodinho. Queda de tensão de 0,7, é isso que o multímetro lê normal, né? E ele está me dizendo aqui a polaridade, né? Ou seja, o catodo está no pino 1 e o anodo está no pino 2 aqui. Então você consegue identificar, vamos supor que você pega um diodo que não esteja a marcação do catodo ali, né? Então diodo retificador, se ele fosse um Schottky, a tensão aqui seria menor, ele testa bem Schottky também. Como eu disse que a minha opinião é sincera, estou aqui com o IGBT, tá? Estou aqui com o IRG71C28. Ele não mede, tá? Vou colocar aqui só para vocês verem o que ele dá. É o problema dos multitestadores, né? Olha lá. Ele demora e daí dá um capacitor, como todos os multitestadores fazem, né? Dessa forma, ó. Tá vendo? Não identificou um IGBT. Pelo menos esse modelo, né? Estou agora com o Tria, que é BT139. Vamos ver se ele vai identificar. Identificou rápido, Triac. Beleza? Dando ali suas características. Beleza? Então o Triac identificou bem. Estou aqui com o TIP 41, transistor de potência. Vamos ver se ele vai testar. Espera aí, de novo. Transistor, mediu bem. Transistor de alta potência. Beleza, tipo 41. Mediu bem. Vamos ver MOSFET. Vamos colocar aqui um MOSFETzinho. Opa, deixa eu vir aqui no multitestador. Apertei testar. MOSFET. Opa, MOSFET canal N. Muito bom. Ele dá aqui para nós várias características dele, entre elas o RDS, né, que alguns não dão, de 300 miliohms. Beleza, capacitância também da junção. Beleza. Então, MOSFET, beleza. Nós vamos testar diodo Zener, pessoal. Presta um pouco de atenção aqui, se você ainda não sabe usar multitestadores. Na maioria dos multitestadores você precisa selecionar a função Zener. Então tá aqui na função multitestador, você vem aqui nessa setinha para baixo, tá? E clica nela. Peraí, deixa eu sair daqui. Vou colocar na tela multitestador. Aperta aqui. Note que marcou aqui, tá? O terminal de baixo, aqui, ó, o KAA, tá vendo? É onde você vai colocar o teu diodo Zener. Não sei qual a tensão desse diodo Zener. Coloca o catodo aonde está o K, tá? Lá, dessa forma assim, ele é polarizado, né? Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Tranquilo, vamos ver. E aperta o OK. Já testou rapidinho, diodo de 5 volts. É um 5,1, diodo de 5 volts. Beleza? Vamos ver se eu inverter a polaridade, se ele vai continuar, se ele vai medir. Vamos ver. Eu tô com o anodo agora no lugar do catodo. Não, ele não testa, tá? Então tem que obedecer, de outros Zener, você tem que obedecer aqui a polaridade, tá? O catodo no K e o anodo no A, beleza? Muito bem, eu vou testar aqui agora um indutor de 33 microhenries. A gente vem aqui no multitestador, tá? Eu venho aqui, coloco a minha ponta de prova e dou um OK. Vamos ver se ele vai testar. Testou, só que ele dá em milihenries, tá? Eu estou em microhenries aqui. Ele está dando ali 40 milihenries, 33 microhenries, tá bom, né? Tá beleza. Aí ele também me sugere, tá? Que eu posso, para testar indutor, ele tem já uma função específica para isso, tá? Então eu vou colocar aqui na função multitestador. Dou um clique aqui. Seleciono o indutor. Lembra que a gente colocou aqui? Vem para baixo aqui. Indutor. Tá conectado o meu indutor. E então eu dou um OK aqui, ó. Tá, um OK. Ó, mediu lá a mesma coisa, né? Eu não sei por que ele dá essa função específica, então não precisa, né? Mediu bem o indutor de baixo valor, tá? Então dá para confiar no indutor dele. Já que estamos aqui na caixa de ferramenta dele, para testar controle remoto, ele vem separado, esse acessóriozinho, que é um receptor de infravermelho, né? Colocamos aqui
e vem aqui no IR, tá? Desce aqui IR. E pronto, ele já vem ali, tá? Ele testou, na verdade, o nosso receptor, né? E também agora ele fica pronto para você. Você vem com o controle remoto e... Olha lá. Ele me dá aqui, tá, o código dele, né? Que é um 00FF. E daí o código das teclas, tá? Olha lá. Você vai mudando, ele vai mudando as teclas. Tá? Não é todos os padrões que ele aceita, mas esse daqui ele aceitou. Beleza? Agora para medirmos temperatura. Temperatura, você vem aqui, seleciona a escala de temperatura, ele vai apresentar duas medidas ali, duas escalas, né? Tanto graus Celsius como Fahrenheit. Aí você vai colocar o termopar tipo K, que vem com ele. E agora você pode proceder às medidas. Eu estou usando o termopar que eu tinha aqui, eu não tirei o dele da embalagem, estou usando um normal aqui. Eu vou testar aqui agora, vamos esquentar um pouquinho aqui a coisa. Ele é bem rápido a medir. Tranquilo. Beleza pura, então temperatura mede muito bem. Um detalhe muito legal que a Zoe colocou, que eu achei legal mesmo, tá? É o espaçamento aqui dos bornes, né? É o padrão, porque tem algumas pontos de prova que a gente compra que vem junto, né? Então, alguns sensores. Então aqui você consegue, ó, conectar o padrãozinho, ó. Muito bom. A maioria dos multímetros aqui não segue esse padrão, é aleatório. Aí você não consegue conectar alguns tipos de sensores que vem o plug junto, assim, tá? Você encontra isso em multímetros de maior qualidade, que eles pensaram nisso. Um detalhe interessante da Zoe, pessoal, que ela é pioneira, tá? Ela que fornece a maior parte dos processadores para multímetros, tá? Ela foi pioneira nisso. Fui pesquisar alguma coisa e eles que fabricam a maior parte dos chips aí, para os seus multímetros que você compra aí, caríssimo, é a Zoe que fabrica, que está dentro desse multímetrozinho aqui. Top, né? Mais um detalhe sobre as entradas aqui da ponta de prova, que elas são universal, tá? Qualquer ponto de prova você consegue usar aqui. Vamos ver aqui a escala de bip, pessoal. Vou colocar aqui na escala de bip. Aqui de continuidade, né? Vamos ver se ele é rápido. Ele é rapidinho, tá? Se você fazer umas 3, ele é bem instantâneo, mas se você continuar, ele tem um delay aí de meio segundo quase. Mas é bom, melhor do que os outros aí, gostei. Ele tem um delayzinho para me mostrar a resistência, tá? Ó, veja que eu vou encostar e demora para apresentar a resistência. Ó. Tem um delay aí de quase um segundo, vê? Um segundo quase. Entre a bip e a apresentação do... Olha lá. Beleza? Mas funciona bem, até que é rápido. Agora, pessoal, nós vamos fazer alguns testes sobre tensão contínua. Né? Ver qual é a precisão dele. Eu vou utilizar como referência de precisão esse multímetro Yokogawa, o TY720, um multímetro aí de 50 mil contagens, que pode ajudar a gente bastante na precisão. Ele tem uma ótima precisão, então podemos confiar nisso. Eu coloquei ele em paralelo, visto que os dois são de altíssima impedância de entrada, não vai ter problema de interferir um no outro. Eu vou ligar uma fonte que eu estou usando é essa Corad, uma fonte linear, tá? De alta precisão também. Ok? Nós vamos então proceder aos testes aqui de tensão contínua. Vamos ver. 1 volt. Deixa eu só colocar na escala de tensão aqui. Tensão DC. É aqui. Tensão DC nesse segundo botão, tá? Vou estar um pouquinho fora a altura, mas peço desculpa para vocês, não consegui acertar melhor aqui na minha bancada e tive que acertar a iluminação também, porque o Yokogawa ele tem um display com contraste um pouco menor. Já justamente naquela questão da temperatura interna do multímetro que eu falei para vocês, esses multímetros de alta precisão geralmente é cristal líquido, o display, para não aquecer, para não dar variação de temperatura. Já isso aqui já é bem mais suscetível à variação de temperatura. Então os multímetros mais precisos eles vêm com um display um pouco mais, com uma visualização um pouco menor, tá? É por isso que ele é um pouco mais fosco aqui. E quando a gente vai fazer medidas de alta precisão, inclusive a gente evita até colocar o backlight, tá, aceso, para dar estabilidade. Muito bem, olha só, esse aqui é um 25 mil contagem, que é um 50 mil contagem. Olha só a precisão do Zoe. Ó, aqui no Yokogawa está dando 1.0066,
Aqui 1.0067. Então tá idêntico, né? Vamos ver aqui uma tensão maior aqui. Eu vou colocar uma tensão de 5 volts. Mais ou menos 5 volts. Aqui. Olha lá. Preciso. Note que os números estão exatamente iguais, né? Apenas como esse aqui é um 50 mil contagem, ele tem um dígito a mais ali, né? Então o número 2 aqui ele não vai ter lá. Então ele arredondou ele subiu, né? Veja só, aqui tá dando 73, né? Desculpa, pessoal, tem um cachorro latindo aqui, me perdoem. 73 aqui, e aqui tá dando 8, né? Porque esse 3 aqui, no caso, ele arredondou para 8 lá, mas tá dando exatamente igual. Vamos ver uma tensão maior? 30 volts. 30 volts. Cravadinho lá, né? Porque, olha só, se eu for considerar 2 dígitos depois da vírgula, 2 dígitos depois da vírgula, tá exato. Se eu tivesse mais um aqui, provavelmente ele seria. Tô comparando aqui, pessoal, um multímetro caro com o Zoid 300, né? Perfeito, né? Vamos ver milivolts. Eu tenho, minha fonte não é muito boa para milivolts, mas aqui eu tô com 20 milivolts. Só que a minha fonte, veja só, ela só tem 2 dígitos depois da vírgula, então eu não sei se é 20, 21, 22, 23 milivolts. Então eu vou considerar 20 milivolts. Aí aqui, ó, veja, tá dando 20 0, né, como é que 0,0227, aqui 0,0227, exatamente igual. Dou nota 10 para Zoe aqui, tá? Como eu disse, eu não tô ganhando nada para isso, tá, pessoal? Mas dou nota 10. Olha que precisão, tanto em milivolts como em volt, né? Muito bom mesmo. Ó, parabéns para Zoe. Muito bem, pessoal, vamos aqui fazer alguns testes em AC, em tensão alternada, para ver como ele se comporta. Estou usando aqui um gerador de sinais da Unity, o TG962E, de boa precisão, dá para confiar legal para fazer esse teste. Estou com 60 Hz e uma amplitude de 7 volts, está se comportando bem. Ele promete medir até 1 kHz tensão alternada. Então eu vou colocar 1 kHz agora para ver se ele continua medindo. 1 kHz mediu. Ó. Então ele funciona assim, a parte de frequência, pessoal. Ele mede a tensão alternada e me dá a frequência, display duplo, tá? Aqui eu tenho aqui a tensão, né, a amplitude do sinal, e aqui eu tenho a frequência. Tá 999.8 Hz, né, que é 1 kHz, beleza? Vamos ver se com 2 kHz ele continua medindo. Ó, abaixou um pouquinho a amplitude, mas ele mediu 2 kHz, né? Mas já baixou bastante, né? Então, 1 kHz ele mede bem, tá? Deixa eu voltar para 1 kHz aqui. Ó, 1 kHz mediu bem a tensão alternada aqui no tensão AC. A tensão que está baixa, claro, porque o meu gerador fornece essa amplitude baixa, mas isso vai se repetir em tensões mais altas, tá? Então, como ele é um True RMS, né, e ele se comporta muito bem até 1 kHz, até mais, tá? Eu fui para 2 kHz, ainda foi bem preciso, né? Então, mais 1 kHz, que é o que ele promete, tá tranquila mesmo, tá? Vamos ver aqui agora o frequencímetro. O frequencímetro é o seguinte, pessoal, você vai simplesmente proceder como se fosse medir tensão alternada, mas você vai ignorar aqui a amplitude do sinal, porque esse multímetro ele vai medir pra gente até mais ou menos 1 MHz, quase 1 MHz. Então ele não vai medir mais as tensões aqui, mas ele vai me dar a frequência, tá? Por exemplo, vou colocar aqui o que ele mede, tá? 999.9 kHz. Tá? Olha lá. É isso que ele promete medir. Ele deu 999.7. Mas note que a amplitude do sinal já caiu para zero, é óbvio, né? Tão alta assim, né? Eu vou só aguardar um pouquinho para o cachorro parar de latir aqui, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Os cachorros estão agitados aqui no bairro. Então, veja só. Mediu bem até 1 kHz, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Vamos colocar 1 kHz, não. 1 MHz, né? Eu vou colocar 1 MHz aqui para ver. Olha lá, subiu para 1 MHz. Vamos ver 2 MHz. 2 MHz, até ele foi. Vamos ver 3 MHz. É aqui em cima, pessoal. 3 ele já teve dificuldade para chegar. Mas 2 MHz até que ele foi bem. Tranquilamente.
Vocês viram aqui embaixo, tá? Que ele vai mudando aqui as tensões que eu vou colocando, né? Eu vou colocar aqui de volta para 1 kHz, que é o que ele mede, né? Você veja que a tensão aqui subiu, ó, tá vendo? Agora eu vou aumentar a frequência aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar 1200 kHz. Ó. As tensões vão abaixando. Ó, viu ali como tá abaixando o gráfico? Fica de olho no gráfico, ó. Eu vou aumentando a frequência, a tensão vai abaixando. Então é um recurso legal, né? Às vezes você não consegue enxergar nos números, mas o gráfico vai te colocando aqui legal. Então ele promete, ele cumpre o que ele promete, tá? Ele mede tensão alternada até 1 kHz, tranquilão, mas passa disso. E também a frequência até 1 MHz, tranquilão ele mede, tá bom? Como ele é um True RMS, eu coloquei agora uma onda quadrada, para ver se ele mede bem, né? Ele mediu, mas a tensão já era, ele não conseguiu medir. Eu coloquei aqui 100 kHz, deixa eu ver com 1 kHz, se ele vai medir. Ah tá, com 1 kHz caiu um pouquinho, tá? Onda quadrada, tá? Tô na onda quadrada agora aqui, tá? Dá para perceber aqui no nosso gerador de função aqui, né? Então, eu tô com uma onda quadrada, com amplitude 7 volts, com 1 kHz ele baixou um pouquinho a amplitude. Vamos ver aqui com 500 kHz. 500 kHz não, 500 Hz. Com 500 Hz, a onda quadrada se aproximou bastante dos 7 volts que eu tô de amplitude. 60 Hz, claro, com onda quadrada de 60 Hz nem mede. Pera aí, 60 Hz. Aí piorou. Então não deu. Onda quadrada, ele mede bem a frequência, mas a amplitude você não consegue medir. Beleza? Vamos ver aqui, eu colocar o senoide de volta. Vamos ver qual a frequência mais baixa. Vamos ver, 10 Hz. 10 Hz. Beleza, tá. Foi bem, estou com 5 volts de amplitude agora. Eu vou voltar no 7 de referência. 7 volts RMS. Olha lá, mediu bem 10 Hz. Vamos ver 5 Hz. Opa, fui no... Desculpa aí, pessoal. Ai. Vamos lá, tinha mudado a amplitude. Vamos ver aqui 5 Hz. Mediu. Meio bagunçado, mas mediu. Não, tá lá em cima, 5 Hz, tranquilão. Então mede bem, pessoal, a frequência, né? Dentro do range dele, tá tranquilão. Aqui, pessoal, eu quero demonstrar para vocês essa porta para medida aqui de componentes SMD, que tem um compartimento aqui que não tem perigo de perder o SMD, né? Porque ele é bem fundo aqui. Então eu coloquei um transistorzinho ali, eu quero ver se eu consigo medir para vocês verem, ó. Porque geralmente quando você vai apertar o SMD para medir, ele pula, né? E aqui ele pode pular porque ele fica aqui dentro, tem uma caixinha aqui que segura ele, ó. Deixa eu medir aqui então, ver se eu vou conseguir. Ó lá, mediu o transistor SMD, tá vendo? Ó? A gente só tira ele lá de dentro, ó. É bem fundo, ó. Mesmo que ele não cai, ó. Você pode deixar ali, ó. Ó, tá vendo? É muito bom essa sacada deles, né? E o mesmo ali com resistores, o equipamento, componente bipolar. O pessoal tá aí, usou o IZT XT1. Achei que foi uma inovação do momento, esse multímetro. Gostei muito dele, tá? Os testes foram feitos reais, tá? Aqui sem nenhum tipo de enganação. Talvez enrolei um pouco, mas não enganei. Né? E realmente é um multímetro que eu vou deixar aqui na minha bancada, tá? Eu tava querendo colocar ele para venda, mas não vou deixar não. Porque é um completaço para ficar na bancada, né? Você precisa do multitestador de componente, tá aqui. Uma precisão muito boa. Então eu gostei mesmo, tá? Aqui ele desliga, né? Usei ele o tempo todo, tá? Para ver se a bateria não caiu nada. Nada. A bateria dura muito, tá? Então recomendo, pessoal, esse bichinho aqui, tá? Como eu disse, totalmente isento, na minha opinião, né? Eu mesmo comprei ele. E fica a dica, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, dá um clique aí, né? Dá um like pra gente. Se inscreva no canal lá, né? Pra gente, eu quero ver se chegamos a 10 mil inscritos aí, o mais rápido possível aí. Agradeço a todos aí que se inscreveu no canal e tem comentado, né? E não esqueça de ali puder hypar pra gente. Você pode hypar acho que 3 vezes por semana os vídeos aí. Quando você hypa o vídeo é divulgado mais pelo YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal.
pela paciência. Desculpa, o vídeo foi longo, mas é muita informação. Um grande abraço a todos e até o próximo. Muito bem, para calibrar, pessoal, você vai pegar aqui as garrinhas que vem nele, né? Vai curto-circuitar as três aqui, ó. Todas elas têm que estar juntas, tá? Aí você vem e coloca aqui na entrada do multitestador. Bem com cuidado. Deixa eu colocar o conector ali. Eu ia tentar colocar direto, mas é melhor colocar com o conector. Então a gente vem e trava ele. Agora a gente vai no modo calibração. Então a gente entra aqui no multitestador, nessa primeira, agora dá um toque só nessa segunda, setinha para baixo. E ele aparece então as ferramentas. Bem ruim aqui mesmo minha luz, hein? Vai tá difícil para ver. Aí a gente abaixa até o calibração, que é o último aqui embaixo. Aqui, ó. Olha lá. Até calibration, beleza? Aí aperta o OK aqui, ó. Que é o menu aqui, ó. E ele então começa a calibrar. Ele chega em 50%, ele pede para você tirar as pontas de prova. Tira as pontas de prova. E ele termina então, ó lá, vai para 100% sozinho. Teste OK, está calibrado. E é assim que procedemos à calibração.